Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal, e eu peço a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba comunidade e clicar no link. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e também no Twitter, @radar_Vascaíno. E mais ajudas, você pode fazê-lo através da chave Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive tem aqui o QR Code, só você apontar a sua câmera que você também consegue nos ajudar. Muito bem. Hoje o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama SAF, o Paulo Brax, resolveu fazer uma avaliação da janela que ficou aberta até ontem, e que ainda está aberta, né? Mas agora só para jogadores do futebol nacional, até o dia 20 de abril. Eu vou colocar aqui para você ter uma noção, caso você ainda não tenha visto, e se você já viu, reveja, o que o Paulo Brax falou de avaliação na janela que o Vasco trabalhou aí de janeiro até ontem. Acompanhe aí. Vamos lá, boa tarde a todos, boa tarde à torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas presentes e que estão nos acompanhando pela TV. Pedi para falar um pouco antes aqui da apresentação do Juan, o nosso 14º reforço, porque ontem se encerraria a janela de transferências, janela nacional que foi estendida mais 15 dias e a janela internacional que foi fechada. E eu acho prudente e necessário e adequado fazermos um balanço dessa janela. A janela de transferências se iniciou no dia 10 de janeiro e se encerraria ontem, 4 de abril. Então, fazendo uma projeção aqui do dia 10 de abril, 4 fecha internacional, 20 fecha nacional, mas fazendo a projeção de 10 de abril, para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de 90 dias de janela. Estamos falando de 3 meses de janela de registro aqui no Brasil. E em 90 dias de janela, o Vasco realizou 14 contratações. Não quiser contar o Andrei como uma contratação, pela saída e pela entrada, vamos falar de 13. E uma conta simples de 90 dividido por 14 ou 13, nós vamos encontrar menos de 7. O que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana, um reforço por semana na janela de contratações. E o perfil desses reforços, desses 14 reforços ou 13 reforços, nós temos 70% desses jogadores acima de 25 anos, numa idade que a gente entende dentro do futebol como uma idade que a gente espera o pico de performance do jogador. O que também significa que abaixo dos 25 anos ou dos 24 anos, a gente tem um processo de adaptação do jogador ao profissional, ao futebol profissional, um processo ainda de maturação física, mas um processo de adaptação ao profissional. E a gente contratou 4 jogadores nesse perfil, abaixo de 24 anos. A maioria dos nossos jogadores, então, dentro da nossa janela, acima de 25 até 29. Hoje o elenco do Vasco não tem mais do que 2 jogadores, 3 jogadores, um com contrato encerrando em abril, acima de 30 anos de idade. Um elenco novo. E dentro do nosso elenco hoje, a gente praticamente podemos cravar que a gente tem ou um jogador contratado esse ano, ou um jogador de base, ou um jogador formado pelo Vasco. E dentro do projeto que hoje vigora no Vasco, um projeto
do grupo, um projeto da 777, um projeto do Vasco, a gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores. A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Peck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Egnaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco, é o presente e é o futuro do Vasco. Então eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, uma ou duas peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então o elenco não está fechado, mas todos os jogadores que vieram para o Vasco vieram com a convicção nossa de serem jogadores aptos para jogar no Vasco, para auxiliar o Vasco nesse novo processo, nessa construção de elenco. Não é uma reconstrução, mas é uma construção de elenco, e para ajudar a desenvolver os jogadores de base. Então esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Isso demanda tempo, então são 3 meses ou 4 meses do ano de trabalho que demanda tempo, e nós vamos manter o nosso objetivo de ser competitivo, de ser sólidos dentro do nosso ano de 2023, que não se exaure no ano de 2023. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então é o primeiro ano deste novo processo, é o primeiro ano de vários que a reta vai ser cumprida, seguida e com muita convicção nos passos que estamos fazendo. Então, acredito que era necessário, adequado, fazer esse balanço, fazer essa análise, e eu agradeço a todos pela atenção, e a gente vai para a apresentação do Juan. Muito obrigado. E aí, meu amigo, o que você achou dessas palavras aí do Paulo Brax com relação à janela, essa avaliação, né, que ele resolveu fazer da janela aí do Vasco da Gama? Tem alguns pontos aqui que a gente separou que foram os seguintes. Nosso perfil é desenvolver a base. Um outro tópico. Esse é o nosso elenco. E o mais grave, podem chegar um ou dois ou duas peças, ou não. Deu para entender? Podem chegar uma ou duas peças, ou não. O engraçado é que o senhor Paulo Brax havia dito no início do mês, né, que até abril o Vasco teria de 80% a 90% do elenco fechado. E se ele considera esse elenco fechado para o Campeonato Brasileiro, olha, seu Paulo Brax, você pode pegar seu boné e ir embora, porque está faltando muita coisa aí para a gente ainda pensar grande no Campeonato Brasileiro. Tomara que o planejamento de vocês não dê errado, como deu no Campeonato Estadual, quando tiraram o Vasco nas 2 primeiras rodadas, e o Vasco, né, acabou não sendo campeão da Taça Guanabara, chegou nas semifinais, mas teve que jogar, e isso custou, né? Foram os jogos aí contra o Bangu, que teve que jogar com o time inteiro para poder garantir a classificação, e depois teve a semana aí com os 2 jogos do Flamengo, e entre eles aquele jogo contra o ABC, que o Vasco não apresentou nada. Resultado, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Estadual,
e vocês tinham dito que a prioridade era o brasileiro. Cumpram o que falaram, porque a gente está aqui de olho na movimentação de vocês aí no mercado. Bem, minha gente, esse aí era o assunto que eu gostaria de colocar para você. E lembrando que logo mais às 21 horas a gente está de volta com a nossa live. A live hoje também é às 21 horas. Lembrando que de terça a sexta a live é sempre às 21 horas e segunda-feira a nossa live especial às 22 horas. Se você não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Um forte abraço para você e a gente se vê daqui a pouco. Valeu!